Boa tarde. Boa tarde, doutor Gildo, que está assessorando a nossa live. Boa tarde, pessoal que vai assistir. Boa tarde ao nosso convidado de hoje, doutor professor Paulo Papini. Inclusive, eu tive uma honra de participar de uma live um tempo atrás, né, doutor? Até um tema muito semelhante que vai ter. Não, tem uns 2 anos já. Tem uns 2 anos. 2 anos já, né? É isso aí. Sim. E essa live vai ter um tema muito interessante, porque saiu uma decisão do STF sobre a questão da suspensão da CNH e do passaporte. E o doutor Paulo Papino tem um livro que fala sobre as medidas atípicas, né? Que vai abordar com mais propriedade. Então, vamos falar com mais propriedade. Doutor Papino, muito agradecido. Antes de começar a nossa live, quero deixar bem claro, pessoal que está acompanhando o nosso trabalho, o nosso objetivo desse canal é, evidentemente, depositar conteúdos jurídicos, né? Cada advogado com a sua experiência, cada profissional do direito, seja advogado, servidor público, até mesmo futuro advogado, estagiário, enfim, cada um trazendo sua bagagem, o seu conhecimento. Eu vou passar para você a palavra, doutor Paulo Papini, querendo fazer as suas considerações iniciais, ok? Boa tarde para você. E muito obrigado pela atender o nosso convite. Boa tarde, doutor Ronan. Boa tarde, doutor Gildo. Boa tarde, audiência aqui. É um tema que começou, né? Mais ou menos com o novo Código de Processo Civil, começa a discussão sobre as medidas executivas serem ou não típicas ou atípicas, né? E hoje está se entendendo pela atipicidade dos leis executivos. E a gente tem que procurar descobrir, investigar qual que é o limite do judiciário para esse tipo de medida. Essa que é a principal questão que você quer responder hoje, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou advogado aqui em São Paulo, sou professor de Direito também, dou aula de processo civil, inclusive na faculdade parece que estão organizando um seminário sobre esse tema, né? Sobre a tipicidade do leis executivos. Então, estou à sua disposição, Renato. Então, vamos lá. Eu fiz algumas perguntas, elenquei algumas perguntas. Se, porventura, o tempo for escasso, a gente marca outro sem problema nenhum. A ideia é a gente passar com bastante... abordar o tema, aprofundar, e sem problema a gente pode esticar essa live, ok? Bom, a primeira pergunta é o seguinte. Os meios executivos passaram a ser atípicos? Existe um princípio da atipicidade dos meios executivos? Essa é a pergunta. Então, essa pergunta é de uma resposta complicada. Sim e não. Eu vou responder sim, porque em termos práticos, hoje nós temos visto que tem juízes que estão deferindo suspensão de CNH, suspensão de passaporte, suspensão de cartão de crédito, dentre outras medidas possíveis. Tá? Não, quando eu falo não, a pergunta que eu faço é o seguinte: até Galileu e Copérnico, a ciência predominante era de que o Sol girava em torno da Terra. Será que o Sol girava em torno da Terra mesmo apenas porque uma autoridade, na época eclesiástica, falou que assim não era? Será que a medida executiva atípica existe apenas porque uma autoridade jurídica falou que assim existe? É aquela velha discussão. A coisa julgada faz do quadrado redondo ou apenas obriga as pessoas a chamarem o quadrado de redondo? Né? Então, sob esse aspecto, eu penso que não, porque em momento algum foram revogados tanto o artigo 789 do Código de Processo Civil, quanto o artigo 391 do Código Civil, que estabelece que a execução não passa da pessoa do executado. Que os meios executivos não podem passar da pessoa do executado, salvo as hipóteses de devedores de alimentos. Perfeito. Então, vamos para a segunda pergunta, né? Essa live, eu falo, o tempo dela é pequeno, mas a gente, querendo, né, doutor Paulo, professor Paulo, a gente Sim, pode marcar outras, né? Aqui, Bom, sobre essa questão dessa decisão do STF, eu faço a seguinte pergunta. Além do passaporte e a CNH, o que mais pode ser feito pelos magistrados em função dessa decisão do STF? É só passaporte e CNH ou tem mais coisa que pode ser? Essa questão é importante, né? Porque o artigo 13954, em momento algum, ele fala em passaporte e CNH, fala que o magistrado pode tudo praticar para cumprimento de suas decisões judiciais. Então, tem passaporte, tem CNH, tem decisões que deferem a suspensão de cartão de crédito, Teve um caso famoso, que eu até cheguei a atuar como advogado um período nesse processo, onde um juiz, num processo movido pela Editora Abril, e aonde o Frank Aguiar
era litisdenunciado, houve uma denunciação da lei a ele, a editora Abril estava cobrando do Frank Aguiar alguma coisa como 2 ou 3 milhões de reais, ela conseguiu na justiça, depois que foi revertido, uma ordem para que o Frank Aguiar ficasse proibido de fazer shows, com base no artigo 139, inciso 4. O artigo 89, né? 189, não é isso? Não, 139, inciso 4. É 139, é 139, 139. 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então, existe um limite. Se a gente voltar no tempo, né, Ronan? E daí a gente está denunciando a nossa idade, mas se a gente voltar no tempo para os anos 94, 95, a gente vai lembrar que no direito do trabalho, naquela época, se discutia a possibilidade de penhora de linha telefônica e, além da penhora, a suspensão da linha telefônica penhorada. Não sei se você lembra disso. Já houve essa discussão. Lembro Que sim. na época era uma forma de você cortar o oxigênio da empresa. Será que hoje um juiz não poderia, por exemplo, determinar a suspensão da rede social de uma empresa? Do YouTube, do Facebook, do Instagram de uma empresa? Qual é o limite para isso? Ô, doutor Paulo, essa decisão do STF que saiu agora, que está dando muita repercussão, a discussão foi se o artigo 139 ele fere a nossa Carta Magna ou não? Foi mais ou menos isso? Então, para falar a verdade, eu acho que essa ação não deveria nem ter sido proposta no formato de ADI, tá? Eu volto a falar, se propôs uma ação para declarar inconstitucional o artigo 139, mas não tem uma linha no artigo 139, que fala em suspensão de passaporte, e que fale em suspensão de CNH, ou que fale em suspensão... Mas o caput fala o seguinte, que o juiz pode adotar medidas atípicas e mandamentais com esse tipo. Então, Não fala atípicas, não fala atípicas, fala imbutivas, mandamentais, subrogatórias, mas não fala atípicas. O atípicas, isso foi uma criação doutrinária do professor Fernando Gajardoni e do professor Marcelo Abelha Rodrigues, que criaram isso, tal, naqueles congressos de direito processual. Né? Então, assim, nem deveria ter sido proposta no formato de ADIM, porque eu até vejo que existem utilizações bastante úteis para o artigo 139, que não estão sendo usadas pelos magistrados, infelizmente não estão sendo usadas. Mas foi proposta no formato de ADI, para mim o melhor voto que houve foi o do André Mendonça, que ele pegou e falou, olha, vou extinguir sem julgar o mérito, porque não tem nem interesse processual para essa ação aqui. Falta interesse de agir, né? Mas o Fux votou pela proibição dos meios atípicos, salvo devedores de alimentos, com o que eu concordo, que deve fazer parte até da Convenção de Haia para devedores de alimentos. E os outros ministros, apesar de dizerem que não dá para se julgar isso de forma abstrata numa ADI, o voto, por exemplo, do Luiz Fux, ele fala bastante na tipicidade do executivo e, eventualmente, na legalidade de suspensão de passaporte CNH. Então, o STF meio que referendou. Mas vamos lá. A pergunta é o seguinte: essa decisão ela vai abranger outras situações ou fica restrita na CNH? A pessoa vai perder a CNH? Na verdade, o que o STF fala é que essa questão tem que ser decidida, tanto a questão constitucional, vai ter que ser decidida de forma difusa, em ações individuais, caso a caso. Cada caso. O juiz aquilatar quando é necessário e quando não é necessário. E, assim, a extensão não é passaporte, não é CNH. Eu volto a falar sobre isso. O Frank Aguiar foi proibido de fazer show. Tem juiz que suspende... Doutor, mas o papel do consumidor... Eu vou fazer uma pergunta para o doutor, Ronan. O juiz, eu sou juiz, daí o réu está me devendo dinheiro no processo X. Né? Poderia suspender o plano de saúde daquela pessoa? Do devedor? É complicado, né? Mas, veja bem, você acha que não, porque a Constituição garante, né? A saúde, tal, né? É direito fundamental à saúde. Mas, espera aí, existe o SUS, não existe o SUS? Sim. Tem pessoas no Brasil que vivem esse plano de saúde. Milhões de pessoas no Brasil vivem esse plano de saúde. Meu pai mesmo teve um câncer que acabou o vitimando depois de muito tempo e foi totalmente tratado pelo SUS. Não seria melhor, então, dentro dessa visão utilitarista do direito,
que se você suspendesse o plano de saúde, a pessoa com aquele valor pudesse gerar recursos para pagar o devedor. Quer dizer, começa a perceber a carta branca que está se dando ao magistrado para ele tomar a decisão que ele... Vamos pegar a decisão do STF, ok? Tem um artigo 39, a decisão do STF. Eu estou aqui no papel de consumidor, não de advogado. A pessoa que está assistindo essa live aqui, a informação que você vai passar para essa pessoa. Hoje, a decisão partindo da premissa da decisão do STF, a suspensão só fica restrita a CNH, ao passaporte? Não, né? Não fica. Vai ser caso a caso, e eu volto a falar, a CNH e o passaporte são os meios mais comuns. Então, por isso que se tocou nesse assunto. Então quer dizer que o efeito é mais abrangente, né? É mais abrangente. É que, assim, o efeito mais comum mesmo, o mais comum de se aplicar, se você fizer uma pesquisa de jurisprudência sobre o tema, eu fiz uma hoje, de 40 acórdãos aqui de São Paulo, 99% dos casos falam de passaporte CNH. Que é o que os juízes estão mais habituados a lidar, o advogado está mais habituado a... Cita outros exemplos que pode acontecer, além da CNH, só para a pessoa que está assistindo a live ter uma visão. Seria o que mais? Por exemplo, esse exemplo... Bloqueio do cartão de crédito. Cartão de crédito é uma opção, plano de saúde é outra. Será que eu poderia determinar com uma medida indutiva a suspensão das redes sociais de uma pessoa? Interessante. Poderia? Porque, assim, o argumento também é o mesmo, né? Porque o argumento da CNH ou do passaporte, não, se não tem dinheiro para pagar o credor, também não pode viajar para fora do país. Ora, se não tem dinheiro para pagar o credor, é melhor que essa pessoa saia do YouTube, saia do Facebook, saia do Twitter e trabalhe mais para pagar o credor. Sem contar que existe um detalhe ainda, né, Ronan? Porque, assim, proíbe-se o devedor de sair para fora do país. Vou perguntar para a tua audiência... Pô, Fabinho, mas isso é que eu acho. Só fazer uma pergunta. Qual passagem custa mais caro? Qual passagem aérea custa mais caro? Uma passagem aérea para Lisboa ou para Salvador no Carnaval? Tem isso mesmo, né? Então, será que mas eu sei que está autorizado também a proibir a pessoa de viajar dentro do território nacional? Essa questão do artigo 139 vai depender qual o posicionamento que o advogado está no processo. Eu estou com um caso de uma pessoa que vendeu o imóvel, foi corretor e não passou o dinheiro para a pessoa, né? E, na verdade, é o seguinte, e a pessoa não está nem aí, sabe? Tem conta de pagar, não está nem. Porque é o seguinte, pensa, eu tenho o único bem, vamos pensar assim, pela lógica, eu tenho o único bem, meu bem impiorável. Eu não estou preocupado com o número negativado, porque antigamente, um tempo atrás, só o nome negativado. Se a pessoa não tem bens, só o nome negativado. Agora, ampliou, né? Potencializou. Agora, se o cara tem carro, agora eu não vou poder dirigir. Se o advogado, dentro do processo de uma execução, pedir a suspensão da CNH, vai começar a complicar meu lado. Se o cara tem um hábito de viajar, tipo passaporte, né, vai ficar mais complicado. Porque antigamente, o que eu quero chegar é o seguinte, dependendo da posição do advogado, se você está como advogado daquele que vai sofrer os efeitos dessa decisão, é uma história. Mas se você está naquela posição que você pode tirar proveito disso, porque a pessoa tem imóvel, só o imóvel lá é impenhorável, ele não está nem aí com o nome negativado, não está nem com o protesto no cartório. Com essa decisão, a coisa pode apertar o calo dessa pessoa. Você não acha, não? Então, deixa eu fazer um comentário. Eu acho que, assim, cabe ao advogado, minha visão, tá? Eu sou muito defensor do advogado e da advocacia. Cabe ao advogado pedir tudo em favor do seu cliente. Eu passei até por uma situação constrangedora uma vez, acho que uns 3 anos ou 2 anos, que eu pedi no processo que estava pelo credor a suspensão do passaporte da CNH, né? E a juíza negou meu pedido, me citando. E quando eu fui despachar com ela, ainda ela pegou, me deu um sabão, falou, doutor Paulo, peraí, o senhor escreveu outra coisa no seu livro, e agora eu pedi exatamente. Minha esposa me deu uma bronca, ela falou, que papel, você pediu uma coisa do livro, outra coisa do processo. Então, acho que, assim, a visão que nós temos do que juridicamente é correto não pode impactar a nossa advocacia. É claro, se você está no processo pelo credor, você vai pedir tudo aquilo que puder favorecer. Vai fortalecer a sua advocacia, né? Vai fortalecer a sua advocacia. Mas daí, parando para analisar sobre a ótica do direito fundamental, da proteção do direito fundamental, etc.,
Vamos perguntar uma coisa, porque esse entendimento, não, mas porque isso constrange o devedor. Olha, eu falei isso uma vez num debate que eu tive sobre esse tema. É uma verdade chata de falar, mas é uma grande verdade. Martelada no joelho também constrange. Eu tenho certeza que se um juiz vai pegar e falar, dá uma martelada no joelho do devedor, para ver se ele não paga a dívida. Pega aqueles Sim, agiotas bravos, sabe? Que tem agiota aí que não toma calote, não. E esse faz bem cobrança, esse uso pesada, né? de executivo atípico mesmo, né? Bem atípico. Então, assim, eu não consigo enxergar a possibilidade de você violar a lei, você violar o direito fundamental para a proteção sequer de um direito que não é fundamental, que o direito ao crédito não está no rol dos direitos fundamentais. Toda a hermenêutica, toda a lição que a gente tem de ponderação, até o Fux mesmo fala bem sobre isso, de direitos fundamentais, fala que você só pode violar direito fundamental para salvaguardar, para proteger outro direito fundamental. Que não é o caso aqui, né? Eu volto a É, perguntar, qual que vai ser o limite? Por exemplo, Ronan, por exemplo, teve um juiz em São Paulo, na comarca de Olambra, que ele determinava a suspeição de CNH e passaporte, e eu até advoguei, acho que nos 3 casos desses, que eu acabei sendo contratado. Ele determinava a suspeição de CNH e passaporte de devedores de IPTU. Você já consegue vislumbrar qual é o problema. Muitas vezes você aluga a sua casa para um terceiro, antes do locatário parar de pagar aluguel, ele para de pagar condomínio e IPTU. Né? Isso é muito comum. Quem mexe com despejo, com ação de despejo, sabe disso. Que antes do locatário parar de pagar aluguel, ele vai parar de pagar condomínio e IPTU. Se couber a ele pagar tudo. Às vezes, uma administradora boa vai mandar para ele um boletim unificado. O fato é, teve cliente meu que descobriu que tinha passaporte suspenso no aeroporto. uhum. Perfeito. Ô, Paulo, Então, assim, e qual que é o limite? Né? Essa pergunta é importante. Eu até entendo o raciocínio que está por trás da proibição, que eu até dou um exemplo algum vídeo que eu gravei sobre isso, que eu falei sobre isso. Eu até entendo. Assim, o exemplo que vem à nossa mente é o seguinte: é o empregado que tomou calote de uma ação trabalhista, que não recebeu o dinheiro que é dele de direito, enquanto isso, o ex-patrão dele está na Riviera Francesa passeando de Maserati. Mas esse limite de juiz para juiz. O juiz de Olambra acha muito razoável suspender o passaporte porque a pessoa não pagou uma parcela de IPTU. isso vai ser cada caso, né? Você vai ter que. Então, esse Ficou bem cada claro caso, isso na decisão do STF? Vai ter que relativizar cada caso? sim, em cada caso o juiz vai ter que decidir. É o que eu fiquei sabendo agora, assim que eu fiz a leitura rápido, parece assim, motorista, se o carro é instrumento de trabalho, talvez ele não vai, essa decisão não vai abranger Então, mas olha só a burocracia que vai se criar. Quer dizer, porque assim, daí você vai ter que entrar no processo para falar, não cabe para suspender por esse motivo, por esse motivo. Até você julgar um agravo de instrumento, por exemplo, o devedor é motorista de aplicativo. O juiz manda suspender o passaporte dele. Até você impetrar um agravo de instrumento, interpor um agravo de instrumento, esse agravo de instrumento ter uma liminar, etc., ser cumprida, brincando, a gente perdeu aí 25 dias. Como é que você tira mas o agravo ele é rápido, né? Porque você entra com agravo de instrumento, tem o efeito suspensivo ou o efeito Não, tudo bem. ativo, O ele é juiz, rápido, né? o tribunal pode dar ou não, É, tá? O tribunal pode dar ou não. Mas eu colocar 25 dias, 15 dias para fazer o agravo, mais 3 dias na distribuição, vamos colocar 20 dias. Como é que você tira 20 dias no suspeito de uma pessoa? pois Ainda é. mais Mas, num país né? que acabou de sair de uma pandemia. Ronan, no meu escritório, eu trabalho com direito empresarial, eu devo ter hoje, e pessoas que me visitam, etc., alguma coisa como uns 25 clientes, pessoas que eram ricas, tinham condição financeira muito boa, que hoje dependem de Uber para sobreviver. E são pessoas que têm dívidas, Ronan, da ordem de R$ 1 milhão, porque faliram. Faliram Mas, na pandemia. Paulo, eu entendo que tem injustiça no caso, né? Às vezes você pega uma decisão, o juiz não dá, mas assim, quando você pega umas causas assim que são os direitos mais consolidados, né?
mais materializado. Vou dar exemplo para você. Você sabe que não pode penhorar poupança, né? Eu tive um Sim. caso que penhorou a conta poupança da minha cliente. Na hora o juiz deu, na hora. Pegamos um caso também que penhorou também o salário da pessoa, né? Então, se a pessoa instrumentar o processo com as provas instrumentais, com as provas formais, provas materiais, eu não vejo assim, só se o juiz for muito assim, sabe, aquele juiz muito assim, aquele cara que, não sei, que não vê a prova e não aplica o direito. Porque a situação, igual vou dar um exemplo, você pegou uma situação que a CNH do seu cliente está suspensa por causa do artigo 139, tal, decisão do STF, tal. Aí você junta a documentação necessária, eu não vejo como o juiz indeferir. Porque, na verdade, você vai fazer um requerimento para o juiz, então você vai ter a primeira chance, o juiz indeferiu, você vai para o agravo instrumento, você vai ter a segunda chance, e depois vai ter a decisão de mérito. Se as provas forem muito robustas, eu acho meio difícil o juiz não deferir esse Não, pedido. mas deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, o juiz pegou, entendeu que não era o caso ali de você suspender uma CNH. Como é que você priva uma família de 25 dias? Mas A aí que pessoa eu acho, ouve. só se o juiz for muito assim, Não, mas muito é que assim, eu quero falar insensível, né? em termos práticos, entre você, o juiz suspender e dessuspender e retirar a suspensão, a gente está falando de 20, É olha, o chamado 15, película e mora, né? O película e mora, né? A demora. 15 dias brincando, entendeu? E a gente não pode esquecer, a gente está num país que acabou de uma pandemia. Uma pergunta que eu faço, Ronan, é o seguinte: você tem essa experiência, porque eu tenho essa experiência também, a gente sabe disso. Você falou, meu cliente vendeu a casa e não recebeu o dinheiro do corretor, né? O corretor vendeu a casa para ele e não repassou o dinheiro. Exatamente. Tá uma guerra aí, entendeu? Tá uma Tá, guerra. deixa eu te fazer uma pergunta, Ronan. Nós temos liberdade de contratar, né? E daí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos clientes não passam todo dia no seu escritório para lhe consultar, para fazer um contrato? Daí, quando você fala o preço, olha, para fazer o contrato eu vou cobrar tanto. Você está dando uma blindagem jurídica para garantir o negociamento do seu cliente. O seu cliente ouve o preço e fala, ah, obrigado, doutor, obrigado. E acha que pode fazer o contrato sozinho ou com o sobrinho que acabou de formar em direito ou está no terceiro ano de faculdade. Quantas vezes você não ouve isso? Com O certeza. ponto que eu quero chegar é o seguinte, nós temos liberdade de contratar. Eu vou falar uma coisa, Ronan, que assim, cliente que faz contrato comigo não toma calote. Porque eu blindo o contrato de uma tal forma que ele não vai tomar calote. Verdade. Seja com alienação fiduciária, seja com fiança, por aí vai. O cliente faz contrato comigo não toma calote. Agora, sim, eu vejo muito isso, não sei se você conhece, tem uma processual, tem uma contratualista, é amiga minha de faculdade, Alessandra Azevedo Domingues. Eu tenho muito orgulho dela, porque a doutora Alessandra, eu falo que assim, ela é a próxima Maria Helena Diniz, né? E a Alessandra comenta comigo, a doutora Alessandra, ela comenta comigo, ela fala, olha, Paulo, porque o escritório dela só faz contrato. Ela fala, Paulo, de cada 20 leads que chegam para mim, para elaborar um contrato, 19 não fecham. Ah, não, advogado é estragador. Advogado é estragador de negócio, não é? Uhum. Advogado é estragador de negócio. Daí a pessoa faz contrato de qualquer forma, não pede fiança, não pede garantia real, toma um calote e agora não consigo executar. Daí, pô, vamos tentar pedir alguma ilegalidade para o judiciário para resolver? Assim, eu acho que as pessoas têm que começar a adquirir a cultura, de procurar advogado antes de fazer negócio. Inclusive, pegando o gancho do seu comentário aí, na minha área, você sabe que eu sou advogado na área bancária, né? Trabalho com isso há muito tempo, né? Então, é o seguinte, porque agora, se os bancos começarem a ter uma política, né, de realmente fazer uma pressão não só, porque qual é a pressão que o banco faz hoje, né? Quando a pessoa não tem recurso, é lógico, se a pessoa pelo financiamento imobiliário, o imóvel responde pela dívida. O alienação fiduciária, o imóvel responde, o bem, imóvel, né, o carro, o veículo responde pela dívida, o imóvel também, né? Agora, quando você tem aquela situação, vou colocar uma situação muito comum, cheque especial, cartão de crédito, existe uma dívida, né? É lógico que a pessoa pode estar subendividada, pode buscar a justiça para fazer repactuação, mas vamos imaginar que a pessoa não é subendividada
e o bem não tem onde tirar, né? Porque não tem, o único bem dela é bem imóvel, aquele negócio todo, enfim. O que o banco, até um tempo, talvez um tempo atrás, antes dessa decisão do STF, agora temos depois da decisão do STF, o banco negativava o nome, né? Negativava o nome e a pessoa ficava ali. Algumas pessoas sentiam o efeito da negativação. Agora o banco vai ter mais uma arma. Agora ele vai ter uma arma. Ele vai entrar com uma execução. Você tem um carro? Então você não vai poder mais dirigir. Então, isso vai nascer para nós, advogados, talvez um nicho muito grande, porque muitas pessoas vão procurar para evitar que isso aconteça. Eu estava conversando com meu colega. Como é que você vai evitar que você não tenha a sua CNH suspensa ou seu passaporte suspenso? Você entrar com a ação, porque nós defendemos o quê? O equilíbrio contratual. Nós não defendemos o calote. E a pessoa usar o procedimento consignatório. Porque na hora que a bomba estoura, peraí, amigão, estou consignando. Estou com uma ação na justiça, mas estou fazendo a consignação. Agora, aquele que não está protegido isso, ele vai sofrer mais um efeito além da negativação. Eu estou vendo, já estou desenhando esse cenário para frente, viu? Vamos lembrar que processualmente, o meio para você liberar o passaporte ou a CNH pode se dar tanto através do agravo de instrumento quanto através do habeas corpus. É uma hipótese rara de utilização do habeas corpus possível. Inclusive, o primeiro caso do Brasil... O habeas corpus é a questão do direito de ir e vir, né? Do direito de ir e vir. O primeiro caso do Brasil que envolveu essa questão foi o meu escritório que foi contratado. Por coincidência... Pode fazer uma pergunta aqui, a nível processual. Eu tento o agravo de instrumento, não deu certo. Isso vai prejudicar o HC ou não? Não, na verdade, se couber o agravo de instrumento, nem cabe o HC, porque daí já tem recurso cabível. É que, na época, quando eu fui chamado para esse caso, já tinha passado o prazo do agravo de instrumento. Ah, não. Então você vai usar primeiro o agravo de instrumento, né? Até com medida... Mas, assim, eventualmente, o advogado vai ser contratado já após o prazo dos 15 dias. Passando o prazo dos 15 dias, cabe tranquilamente o habeas corpus. E esse habeas corpus vai ser impetrado na comum, na civil? O juiz acima do juiz que deferiu a decisão. Então, no caso desse cliente do escritório, foi a terceira vara civil do Foro de Pinheiros, nós impetramos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não, mas peraí. O habeas corpus é o seguinte, o juiz deu a suspensão da carteira. Então, como não vai ser o agravo de instrumento, vai ser o habeas corpus contra essa decisão, seria isso? O habeas corpus contra essa decisão, que nós impetramos perante o TJ de São Paulo. Foi é como se fosse uma medida substituindo o agravo de instrumento da pessoa perdeu o prazo, não é isso? Como substituição de recurso. Eu já vi até casos... Mas é vara criminal ou vara civil? Vara civil, né? É vara civil. Não, o juiz Câmara de Direito Privado. Câmara de Direito Privado. É que é o direito de ir e vir, né? É o direito de ir e vir, no caso, né? Seria mais ou menos isso, né? Eu já vi até um caso que era uma franqueada daquela empresa Sorridentes, que não deu certo a franquia, ela ficou devendo para a empresa. A Sorridentes, para quem não sabe, é uma empresa é uma franquia de serviços odontológicos, né? E daí parece que a franquia não deu certo, a Sorridentes entrou com uma ação de cobrança, ganhou tal. Como o franqueado não conseguiu pagar, suspendeu o CNH e passaporte. Esse franqueado impetrou simultaneamente o habeas corpus e interpôs o agravo de instrumento. Conseguiu eliminar em ambos e ganhou ambos. Ambos foram julgados... Ele entrou com os dois, no caso, na mesma medida, né? Ambos foram julgados. E outra coisa que eu vejo também uma possibilidade, mandado de segurança, né? Direito e líquido certo. Contra ato judicial, contra ato do juiz. Então, vamos lá. Se houver uma suspensão de cartão de crédito, daí sim, a meu ver, cabe mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Direito líquido e certo. Eu tenho direito de... Mas daí a suspensão do cartão de... Porque o mandado de segurança também está totalmente... O mandado de segurança, a meu ver, é a mais equivocada. Agora, o advogado pode cair numa saia justa, né? Porque, de repente, está advogando lá para defender a pessoa que é o exequente, né? O credor. Na outra ação, ele está defendendo que é o contrário. Vai ficar uma coisa meio coerente. Vai ter que definir qual linha de trabalho que vai ter que escolher. Né? Não é? Isso faz parte do nosso trabalho, né, Ronan? Faz parte do nosso trabalho. Para um, você fala que é direito líquido certo, poder circular com o veículo, ter CNH. Para outro, não. Como é que é? Decide aí, amigo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui interessante. Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas. A suspensão do cartão de crédito é a mais errada de todas. Porque na suspensão do cartão de crédito, o magistrado está interferindo numa relação de terceiros. O que é o cartão de crédito? É o American Express que decidiu
emprestar dinheiro para o Ronan fazer compra. Não, e outra coisa, às vezes É? a compra tem fins de caráter alimentar, o cara está comprando lá Não, um mas além substrato. disso ainda, o cartão de crédito nada mais é do que assim, um terceiro, uma empresa que decidiu emprestar dinheiro para alguém fazer compras. Então, Bom, o juiz vai falar agora, olha, o fulano de tal não pode mais vender fiado. e outra coisa, tem outras questões que você tem que estão envolvendo nisso. Fez uma medida de a pessoa não usar o cartão de crédito. De repente, a pessoa compra, usando o cartão de crédito para comprar medicamentos, comida, alimentação, né? Então, daí tem juiz que fala, não, mas o para medicamento pode. Mas como é que vai separar isso? Será que tem uma É, inteligência artificial hoje que fala, não, olha, agora pode para isso daqui? Não, não existe isso, né? vai ser uma questão bem polêmica mesmo. Deixa eu fazer Então, mais uma pergunta mas aqui. você viu o potencial de você apoiar o judiciário de processos. Quer dizer, É, que era para você solucionar. Quer dizer, todo o ideário do CPC 2015 é, olha, vamos desafogar o eu judiciário. acho que para nós advogados, para Mas é nós ótimo. que trabalhamos com problemas, né, pessoas que procuram a gente por causa de problema, vai assim, Vai ser impulsionar. ótimo. Vai ser ótimo, né? A gente vai ter serviço para Eu caramba, estou né? feliz da vida com isso. Pois é, agora deixa Né? eu fazer mais uma pergunta aqui. Eu acho que não vai dar tempo de responder todas as perguntas, porque o tema é interessante, mas a gente Só pode até uma, só agendar fazer uma as colocação, perguntas que Ronan. que Como diz um ficaram para trás, amigo né? meu, como diz um amigo meu, advogado vive de problema. Se eu É, fosse dentista, eu ia distribuir bala açucarada em porta de escola. pois E é, eu teria que interessado tivesse cárie mesmo. exatamente. Agora, só para fazer uma conclusão, porque talvez essa live vai ser possível pelo tempo A gente curto, pode né? dividir em duas. A gente pode dividir em duas. Pode. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é interessante. Eu até, antes de fazer a pergunta para o professor Paulo Papini, e advogado, o pessoal querendo, faz a inscrição nesse canal, você vai encontrar outras lives com outros profissionais, cada um deixando a sua bagagem. É um canal para passar muitas informações do direito em cada setor, em cada território, ok? Doutor Paulo, mais uma pergunta aqui. Existem reflexos dessa decisão do STF em relação a outras áreas do direito, em outras áreas? Eu já começo a ver. Eu já começo a ver, tá? Saiu no Conjur anteontem, eu até estou com esse acordo, vou lhe mandar depois, por WhatsApp, mas está no meu escritório, vou te mandar na segunda-feira. Saiu no Conjur, o TRF da segunda região julgou não aplicável mais a impenhorabilidade do bem de família. Ele entendeu que qualquer dívida pode gravar de penhora um imóvel, não existe mais bem de família, salvo a hipótese de você registrar aquele imóvel como bem de família. Algo Então, que na não está verdade, previsto na Lei 8.009 de 90. é Mas porque o daí bem já de família tem dois tipos de bem de família. Aquele que você registra no cartório e tem tem o aquele do Código que Civil, por si né? Tem o só, do né? Código Civil e tem o da Lei 8.009 de 90. Daí o TRF da segunda região Mas qual foi a decisão? Foi do STF, do STJ? não, do TRF da segunda região, que pega Rio de Foi Janeiro, Tribunal Estadual, né? Não foi, não foi. o Tribunal Regional Federal, né? Então, o TRF segunda região já entendeu que falou, olha, não cabe mais bem de família, salvo se você fizer o registro pretérito. Mas eu vi uma decisão dizendo que a pessoa não comprovou que era bem de família, entendeu? Se a pessoa comprovar que é bem de família, eu acho que. Não, Não essa sei. do TRF não, essa do TRF, a argumentação do TRF é que, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil, não foi elencado pelo artigo 833 o bem de família, o imóvel residencial. Então, o artigo 833 não excepcionou a Lei 8.009 de 90. No fundo, a decisão em si não fala do artigo 139.4. Mas é Mas, polêmica, né? Pode ser uma mas o decisão problema isolada, não é. né? Sabe qual que é o problema, Ronan? Chama-se ativismo judicial. É. É você dar ao juiz uma carta branca para pegar e falar: olha, esqueça a lei e trabalhe o direito da forma que melhor der prover, entendeu? Agora tem que ver se essa decisão ela vai ampliar, ela vai espalhar, né? Porque de repente vai ficar só nisso mesmo, entendeu? Porque foi um tribunal isolado. Pode ser que não seja o entendimento uníssono, né? Pode ser que vai ser uma coisa isolada. Em 2016, Porque quando teve eu que mexo com o banco, né? Eu que mexo com o isolado banco. também. Oi? O primeiro caso de suspensão de passaporte foi um juiz isolado.
da terceira vara civil do Foro de Pinheiros. Olha como é que está hoje. Exatamente. Então, o que tem que ser feito é o seguinte: quando a pessoa tiver com uma dívida com o banco, a pessoa registrar o imóvel com bem de família, né? Assim, o que a pessoa tem que aprender a fazer no Brasil, tanto como devedora, quanto como credora, ou na hora de fazer um contrato, procure advogado. Aquele adesivinho da OAB... Porque, assim, você colocou uma coisa muito interessante, né? Você falou que a recessão, nesse caso de bem impiorável, que é a Lei 8.009, a pessoa faz o registro no cartório, né, com bem de família. O que a pessoa faz? Se ela está com uma dívida do banco e não sabe se vai fechar acordo ou não, embora os bancos fechem ótimos acordos, ela já faz uma advocacia preventiva, né? Antes que a bomba, antes que o caldo bem tornar, ela já vai. Porque se amanhã acontecer o pessoal ir no bem de família dela, não, aquele bem já é registrado com bem de família. Entendeu? Só fazer isso, né? É uma coisa simples, né, Paulo? Não é difícil. Você está no cartório, vai pagar uma despesa no cartório e está resolvido. O seu bem está protegido. Mas as pessoas não lembram de fazer isso, a pessoa não quer ter essa despesa, a pessoa não quer contratar um advogado para fazer isso. É que nem locador. Eu nunca vi locador, não, eu já vi, mas é raro. Locador de imóvel que registra o contrato de locação no imóvel do fiador, na matrícula do fiador. Uhum. Se registrar o contrato de locação na matrícula do fiador, esquece. Daí não Paulo, tem como... Nós estamos terminando nossa live, ela foi bastante curta, mas foi muito proveitosa, né? Se você querendo, a gente pode, eu queria ter um grupo dos advogados para a gente fazer o agendamento. Eu vou te falar até os horários, e porque ficou muitas perguntas pendentes ainda, né? Não foram ainda. Pode ser. Pode ser, então, você tem uma ideia, se você quiser já marcar, no dia 13 a dia 17 de março, tem outros horários. Se você quiser marcar, a gente deixa marcado já, para a próxima já. Tá bom? Tá. Eu só não posso terça e quinta, tá, Ronaldo? Isso. Eu te ligo então, mas eu vou te falando, se eu chegar no nosso aí, eu te falo, porque tá bem longe, eu te falo e já marcamos a segunda parte. Só lembra assim, eu não posso, na verdade, eu não posso terça, quinta e sexta. Eu te falo. Esse horário também é bom à tarde, é um horário legal. Bom. Nós podemos fazer várias lives em vários assuntos aí, porque o tema é muito interessante, né? Muito legal. Perfeito. Eu até fiz até um vídeo no TikTok sobre essa questão, que eu falei, meu bem, eu estou devendo alguma dívida, pode ser penhorada? Eu falei, depende. Agora já veio uma decisão que a situação ficou, né, um pouco diferente, né? Mas não sei se essa decisão que você colocou, ela vai pegar ou não. Tem isso também, né? Às vezes fica só restrito naquele local, não vai espalhar, né? Não é verdade? A gente tem uma experiência de vida, né? Que notícia ruim, coisa ruim espalha mais rápido, né? Jurisprudência boa demora para vingar, né? Mas jurisprudência ruim espalha que nem muro. Pois é bom esperar. A gente vai ter que acompanhar, mas nós temos uma solução para isso, né? Quando você pegar uma causa, exemplo, pega uma causa de empréstimo, o valor é muito alto. Aí a pessoa tem um bem de família. Fala, amigo, então antes que pode acontecer, talvez, que é lógico, a coisa acontece com muita frequência, você já vai no cartório, já coloca esse bem como bem de família. Já fica registrado no cartório, pronto, vai estar resolvido. Você tem uma despesa a mais, uma adicional a mais, mas se amanhã a bomba estourar, esse bem você não vai perder. Cabe ao advogado. Qual que é a importância do advogado? Porque o advogado, meu pai fala muito claro, meu pai foi advogado, já faleceu, ele fala muito claro, o advogado tem que pesquisar. Ele recebe informação, passa para o cliente e faz a advocacia preventiva. Acabou. Esse é um bom advogado, né? Igual, um bom advogado, meu amigo, você está com uma dívida bancária, é 500 mil, você tem um imóvel que vai 300, então faz o seguinte, é bem de família, antigamente você falava que é bem de família, agora não. Então vai no cartório, primeira coisa, vai no cartório, eu vou te defender aqui no processo, mas você já faça a parte, se amanhã a bomba estourar, você já está protegido. Não é verdade? Exatamente. Doutor Paulo, eu te agradeço mais uma vez pela sua aceitar meu convite, pelas suas explicações sobre o tema. E já está convidado, já está intimado para outra live, ok? Tá, só vou perguntar, posso colocar no meu canal essa live? Querendo, você pode fazer as suas coisas finais, ok? Não, posso colocar no meu canal essa live, né? Lógico. Isso aí, o nosso objetivo aqui, doutor Paulo, é a gente passar informação, entendeu? Eu adoro fazer isso porque nós temos, assim, as pessoas sabem muito pouco sobre direito, né? Nós, advogados, já temos que trabalhar só um setor, não dá para você dominar tudo, né? Então, cada conhecimento, cada palavra que sai da boca do advogado passa a ser uma coisa muito importante, muito relevante. Lógico, eu ficaria muito grato se
vincular, você coloca nas suas redes sociais. A ideia é essa mesmo, ok? O que eu vou falar para cada final para o público aqui do canal, gente, vocês têm que pegar a cultura, o brasileiro tem que ter cultura, tem que criar a cultura de contratar a advocacia preventiva. A Sim. sociedade, a lei está ficando cada vez mais complexa, tá? Deixar para resolver tudo quando vira processo é muito Não tem jeito. delicado. A advocacia preventiva, Ronan, é que nem você fazer academia e ter um plano de saúde. É isso mesmo. Tá? Prevenção contra a saúde, você vai gastar muito menos do que se você, não, ó, Só para terminar aqui, que eu tenho que sair agora, eu tenho um compromisso. Na minha advocacia bancária, 2 palavras-chave: estratégia e prevenção. A advocacia bancária é preventiva e estratégia. Eu falo no meu curso, Descomplicando Advocacia Bancária, 2 palavras-chave: prevenção e estratégia. São as palavras-chave dentro das demandas bancárias. E isso também serve para outras áreas também. Doutor Paulo, muito agradecido. Infelizmente, eu vou ter que sair agora, porque eu tenho outro compromisso. Muito valeu pelas suas. E está marcado, hein? Talvez lá para dia 13 a 17 eu te falo a data, lá a gente marca outra. Dá sequência essa live, ok? Tá bom?